Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Seja bem-vindo, Marcelo Brick. Olá a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia sobre marketing digital, redação, estamos aqui. Eu que agradeço a presença. Bom, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, né? O que seus pais faziam e como é que você decidiu escolher redação e dentro da redação era publicidade, né? Bom, é uma história longa, tá? Assim, na verdade, assim, eu comecei fazendo engenharia, por incrível que pareça, né? Muito novo, né? Não era aquilo que eu queria. Aí eu fui terminando a engenharia, eu resolvi migrar para a publicidade, né? E dentro da publicidade, a área de redação é o que me encantava mais, né? Eu já escrevia algumas coisas, né? E aí eu fiz o circuito normal, né? Passar por estágios em agências, depois começar a trabalhar em agências, fazendo roteiros também em produtoras, e fui seguindo. Trabalhei muitos anos na Editora Abril também, né? Fiz uma carreira lá bem bacana, né? Fiquei supervisor de criação lá. Quando eu saí, eu fui diretamente para o marketing digital. Aí fui trabalhar em agências digitais, e fui seguindo essa trilha, né? Que foi muito boa. Nossa, cada vez melhor, tecnologia ajudando bastante, né? E depois eu dei mais uma viradinha, né? A área de UX Designer e UX Writing, né? Que é pensando na experiência do usuário, né? Aquela conversa que você tem one-to-one mesmo, né? Que antes era por cartas, né? Ainda no tempo da Abril a gente usava cartas, né? A mala direta. Malas diretas, exatamente, assinaturas, né? Aí depois isso daí foi permitindo que a tecnologia, né? Permitiu que a coisa avançasse exponencialmente, né? E aí eu atuo nessa área já faz alguns anos, né? E é isso, basicamente, resumidamente. Que legal. E você tinha algum histórico na família, assim, de pessoas da área de comunicação ou não? Pai, mãe? Nada? Não. Fui desbravando mesmo, né? Minha mãe ainda preferia que eu ficasse em engenharia na época, mas não tinha jeito, não. Não era vocação, né? Não tenho nada em relação a isso, não. Foi só eu mesmo. Legal. E aí, o que fez você fazer engenharia? O que você falou? Putz, acho que é engenharia. Então, é muito cedo, falta de informação, né? Entrar muito cedo na faculdade. Eu gostava de matemática, com 17 anos, eu vou fazer engenharia. Foi assim, natural. E depois eu vi que não era nada disso, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cara, e como é que você... Na escola você gostava de matemática, né? Geralmente se fala, pessoas de humanas e pessoas de exatas. Então eu acho meio perigoso essa divisão. As pessoas até hoje ainda falam isso, né? Inclusive, hoje eu terminei agora a faculdade de letras, né? Na USP. E realmente ainda existe essa visão deturpada, né? Eu acho que não tem nada a ver, porque tudo se une, caminha junto, né? Eu quero dizer, eu posso não ser muito bom em matemática, mas eu preciso ter uma ideia do que é, porque a tecnologia hoje pede isso, não tem como você só escrever, você precisa saber quais são os impedimentos, quais são as possibilidades, né? Então, basicamente isso. Eu vou dizer hoje, assim, eu não me arrependo de ter feito a engenharia, apesar de nunca ter trabalhado com isso, porque ela deu alguns insights para mim que me ajudou depois, agora especificamente, né, trabalhando como UX, lidando com desenvolvedores, né, de aplicativos e de web pages, essas coisas, né. Legal. Até tem uma questão uma menina uma vez trabalhava aqui, ela entrou, fez publicidade e tal, aí começou a precisar apresentar relatório de marketing digital, que é número pra caceta, né? Aí ela, não fiz publicidade para fazer conta. Não, essa é bem normal. E isso, inclusive, hoje tem uma matéria lá na faculdade, na FEFELESH, né? É uma optativa, mas é bem interessante, que é processamento de linguagem natural. Em que ela se aprende a treinar os robôs para responderem, sabe? E tem a ver com, não com engenharia especificamente, mas com a área de tecnologia, com a área exatas, e a área de humanas, né? Que é você escrever para isso também, você saber treinar, você saber como é que é melhor falar, deixar humanizado, né? Porque não é simplesmente uma resposta assim, não, tal, é aquela coisa robótica, né? Você tem que humanizar isso, né? Essa que é a grande função agora, né? Legal. E aí tem também a questão da matemática, ela criar conexões neurais, né?
Exatamente. Quem estuda matemática consegue pensar com mais profundidade, né? Exatamente. Estruturar por exemplo, trabalhando como UX, né, experiência do usuário, você tem que traçar a jornada do usuário. E para você fazer isso, né, você faz a pesquisa, vai lá, conversa com os usuários, né, aí você acaba tendo que criar um fluxo da jornada, que é uma coisa, é um algoritmo. Nada mais é do que um algoritmo, quer dizer, não tem nada mais de exatas do que um algoritmo, né? Uma coisa que você falou, né? Tem a divisão, as pessoas fazem a divisão entre humanas e exatas, mas você pegar na filosofia grega lá, os grandes pensadores, não tinha essa barreira, né? Exatamente, não tinha, isso é uma coisa mais contemporânea mesmo, né, da modernidade, né, que teve essas divisões assim, né, biológicas, humanas, exatas, parece que um entra num lugar, você não pode ir para outro. Eu sou contra, eu acho que tem que ir mesmo, quanto mais melhor, né? Pega o próprio Pitágoras lá, é um dos Exatamente. pais da matemática moderna, né? Exatamente. Eram matemáticos, Sócrates mesmo, né? Matemáticos, filósofos ao mesmo tempo, sabe? Quer dizer, tudo está junto, né? E quanto mais você conseguir criar essas sinapses, né, neurais, que nem você fala, melhor. Sai uma coisa de maior qualidade, né? Legal. E aí, como é que você começou estagiando em qual agência? Você fez um portfólio ali, uma pasta e saiu rodando a agência? Ou como é que foi o seu processo? Então, eu saí batendo nas portas das agências direto, tentando fazer conhecidos, ver se alguém podia indicar. Eu acabei conseguindo primeiro um estágio maravilhoso na Thomson, né, na agência Thomson, né? Já começou em grande estilo. Né? Exato. Eu já estava pensando em ir para criação mesmo, né, redação, trabalhar como dupla de criação e tal, mas na Thomson eu tive a oportunidade de passar por todos os departamentos, ver como funcionava a agência dentro lá, né? Então, na época, produção gráfica, mídia, RTV, então para ir aprendendo essas coisas, como que era, porque não é só chegar a escrever, você precisa saber como é o processo todo. Para que né? Que serve, né, escrever? Inclusive, como eu vinha de engenharia, tinha um cara lá na mídia, quando eu estava na mídia, ele queria que eu fosse para a mídia. Ele falou, não, vem para cá, pô, você sabe, já fui sabendo, né, preenchendo as planilhas dos caras. Falei, olha, eu saí da engenharia não para voltar, desculpa, eu vou continuar para a criação, que é a minha vocação mesmo, né? Legal. E aí você saiu da Thomson e foi para onde? Da Thomson ainda fiz mais um estágio na Salles, Interamericana, né, do Walter Salles, não, esqueci, do Luiz Salles, né? E depois eu comecei a carreira em agências, né? Comecei em agências pequenas, né? PSR, Ivone Pacheco, que era bem conhecida também. Passei por algumas, né? Nesse meio, naquela época você ficava rodando mesmo, né? Era assim mesmo. Trocava muito conforme o cliente mudava. Levava parte dos. Levava parte, exatamente. Até que eu acabei ingressando na Abril, né? Na editora Abril, veio uma proposta, eu achei interessante, fui para lá. Na Abril era voltada mais para marketing direto, né? Então, aquela de você conversar direto com a pessoa, que já é uma pré-história do UX, né? De uma experiência do usuário, de você saber como é que funciona, né? E antes, assim, nas agências ainda, que você fazia Fazia anúncio de revista, jornal, folheto, de tudo. Solapa. De tudo. As pessoas jovens estão assistindo, não sabem o que é uma solapa. Assim, desde, vamos dizer, post-its, sabe? Até post-its para o cliente eu fazia, né? Eu precisava por alguma coisa assim. Então, de tudo. Anúncios, roteiros de televisão, bastante rádio também. Fiz bastante spot de rádio, né? Que é uma coisa que me encanta também. É muito bacana. Adoro fazer rádio, assim, quando aparece, né? Que mais? Campanhas, né? Aí você começa a descobrir outras vertentes, né, na agência, né? Então, promoção, então, vamos fazer um evento, vamos fazer uma feira, tal. Tudo isso é material de comunicação. Então, você cria um conceito, que essa é a chave, né? Você tem no conceito, você desenvolve para as peças, né? Vamos pôr um banner, vamos pôr um display, enfim, tudo isso. Né? De uma forma geral, né? Isso. E aí, o que te levou para Abril? Você falou, putz, eu vou sair desse universo de agência e vou para uma editora. Na verdade, assim, eu fui convidado, porque a Abril tinha uma agência interna, né? Então, um conhecido meu que de lá falou, estão procurando, tal, não quer conversar? Eu falei, tá bom, conversar, né? Vamos conversar. E acabei achando muito bacana a proposta. Acabei entrando lá, fiz uma carreira lá, fiquei 13 anos lá, tempos
bons da Abril, assim, né? Realmente, que a Veja bombando, tava bem, bem maravilhoso. Fizemos várias campanhas de sucesso ali, foi bem legal. Legal. O Eugênio Mohalen lá, que a gente entrevistou aqui também, ele também foi para Abril. Foi Isso. para a House da Abril e depois voltou para a agência. Eu entrei lá depois dele, tá? Ele já tinha saído, mas já era um ícone ali dentro, né? O pessoal já comentava, né? Porque ele foi um profissional de bastante sucesso, né? Legal. E aí você fazia mala direta, assim, basicamente, comunicação direta? Comunicação direta, de tudo, todo tipo, né? Malas diretas, assim, réguas de relacionamento, né? Então você vai mandando, de tempo você tem uma régua que você vai enviando comunicações com o cliente, né? E por mala direta, na época ainda não tinha a internet consolidada, né? Quer dizer, ela estava ainda... Você criava como se fosse um fluxo de e-mail que a gente cria hoje. Isso, exatamente. Por carta. Exatamente. Por carta e por e-mail também. Já estava começando. Tá. Já comecei a fazer e-mail lá, né? Legal. Régua de relacionamento por carta funcionava assim? Existia? Existia. Existia tanto, inclusive, assim, na área de assinaturas das revistas, né? Existia uma régua bem forte, que é, por exemplo, a renovação de assinatura. Isso já é de retenção, né? Retenção de cliente. Então, assim, a tua assinatura vai vencer daqui a 3 meses. 3 meses antes você já começa a receber uma comunicação, olha, que legal, tal, você está com a gente aqui, tua assinatura vai vencer logo. Se você renovar agora, você ganha um desconto maior, tal, aqueles, vamos dizer, truquezinhos de você já garantir a continuidade, a fidelidade do cliente, entendeu? Entendi. Então, era bem isso, já tinha sim. E aí vocês faziam isso para clientes ou não? Era mais para os produtos Abril? Não, era para os produtos da Abril, tá? Então a gente atendia todas as revistas da Abril, né? Inclusive assim da Abril e da Azul também, que tinha sido comprada pela Abril, né? Que publicavam Bis, Fluir, revistas mais segmentadas, né? MTV também, para todas as... Fluida de surf, né? Exatamente. Então, o grande encanto que eu me apaixonei por isso foi... eu consegui introduzir lá na Abril as cartas mais personalizadas, justamente. Porque antes eram cartas padrão. Sua assinatura vai vencer, tal, vou te dar um desconto, acabou, né? Aí eu comecei a escrever para o leitor da Fluir, por exemplo. Entendeu? Falou, olha, tem uns picos legais aí, você vai ver umas coisas, sabe? Tentando a interação com o assunto da revista, com o conteúdo da revista que ele assinava. Capricho fizeram umas campanhas de muito sucesso. Ganhamos uns prêmios ali fora do Brasil também. Bem bacana falar com as meninas de adolescentes, né? Era um must isso para todo mundo. Que legal. Cara, e essas interações aí por carta, né? Existia uma mensuração, assim, de resultado? Sim, tinha, não era tão precisa quanto é hoje nos meios digitais, porque é imediato, né? Mas existia sim, né? Até pelo retorno que dá, já era medido, tá? Mas não era tão preciso, mas tinha sim, mostrou justamente, isso deu essa ideia de você interagir com o leitor da revista, mostrava o sucesso da coisa, porque realmente melhorou. Tá? Legal. Que eu acho que muita gente mais jovem, assim, né, acha que o mercado nasceu com o marketing digital, né? Pois é. E aí o que a gente acaba vendo é que são técnicas que já eram utilizadas, que foram aprimoradas no marketing digital, né? Exato, na verdade assim, o conteúdo, a ideia, o conceito não muda, ele continua sendo um esforço de criatividade, de conseguir captar, né, o seu cliente, né? O que muda são as ferramentas, né? Se antigamente você fazia uma carta, depois você começa a fazer um e-mail, você começa a fazer um banner voltado para o interesse da pessoa, né? É isso, na verdade as ferramentas melhoraram, então assim, mas o conceito básico é o mesmo, mesmo. Legal. Você pega até no Confissões de um Publicitário, lá o livro do David Ogilvy. Sim. Ele falava que você conseguir... A única publicidade que você conseguiria genuinamente medir era os anúncios diretos daquela que você comprava na revista, sabe? Sim. Eu esqueci, acho que é Avon. Tinha vários, tinha Avon também, porque o marketing direto, ainda antigo, dos Estados Unidos era realmente a referência geral para todo mundo. Eles estavam muito à frente, até
contra a cultura, né? Exagerado. Você pegava uma mala direta americana, né? Ela vinha com 10 folhetos dentro, e cupom e não sei o quê, né? Não era muito a cultura brasileira, mas os conceitos principais a gente conseguia entender e transformar aqui para nossa, né? A gente atendeu uma agência americana, né? Durante um bom período, e os caras faziam, era uma empresa de cesta, assim, vendia cesta de Natal, cesta de Páscoa. E, cara, a gente teve uma surpresa, assim, né? Que eles faziam muito marketing digital, colocavam muita grana em marketing digital, e uma das estratégias era marketing direto, mandar impresso na casa do cara. Porque você se sente... estão olhando para mim, eles estão realmente preocupados comigo, estão gastando para mandar isso para mim aqui, quando poderia ser por digital, né? Quer dizer, deve ter alguma importância ali também. Esses são as sacadas que você tem para melhorar o teu produto, o teu processo com os clientes, né? E você fazia a conta também do preço do impresso. O preço do impresso é caro, mais a postagem do correio, só que ficava mais barato do que a conversão de lead. Então, a gente fazia, não era eu que fazia exatamente, mas eu tinha que acompanhar isso, né? Quer dizer, junto com o pessoal do marketing, né? A gente tem um budget ali, uma verba ali, que vai ser tanto. Às vezes a gente bolava, ainda no impresso, né? Algumas malas diretas mais sofisticadas, com dobradura e coisas para chamar a atenção mesmo. E você tinha que ter a aprovação do cliente, né? Senão não dava, né? Às vezes era muito caro, então você vai adaptando, vai tirando aqui, colocando ali. Isso é um exercício maravilhoso de você. É que nem quando você vai, por exemplo, você vai pegar o Waze para um caminho aí, né? Que nem eu fiz aqui para chegar hoje, né? Aí ele fala, bom, essa rua está interditada, você tem que dar a volta. Pô, você vai pela outra rua, mas você vai chegar no mesmo lugar, entendeu? É você saber driblar os impedimentos que existem. Legal. E isso eu vi também no UX agora, né? Quando trabalhando como UX, que às vezes o desenvolvedor fala, não consigo consumir essa API que você quer mostrar aqui, eu posso fazer isso, isso, isso. Aí a gente vai pensando numa outra alternativa, né? Isso que é importante. Legal. E qual que foi o trabalho, assim, nessa época, o primeiro trabalho que você sentiu um orgulho, assim, de ter feito? Que você fala, putz, esse trabalho aqui ficou muito bom. Olha, é igual você falar dos filhos, tá? Graças a Deus, eu acho que eu tenho vários, assim, que eu me orgulho, né? Assim, o primeiro, acho que como estagiário ainda, na Thompson, né? Eu criei um slogan para um tênis que estava patrocinando a Fórmula 1, né? E virou uma vinheta da Globo, tal. Eu, estagiário lá, conseguindo emplacar isso, já foi o primeiro, né? Teve bastante coisa, viu, Adriano? E como é que era o slogan, você lembra? E qual que era o tênis? Tênis eu lembro, acho que não existe mais, né? Era da Alpargatas, né? Mas era Daytona, alguma coisa assim. Daytona. Eu já vi, acho que essa então. E era assim, era uma vinhetinha de 5 segundos de Fórmula 1, né? Porque a Globo patrocinava. Era o tempo de Daytona, alguma coisa assim. Tinha uma imagem ali também. Foi uma coisa bem simples, tranquilo, mas assim, poxa, uma conquista como um estagiário, um rallies estagiário, né? Então, foi aí que foi a primeiro, né? Depois disso, teve vários trabalhos que eu me orgulho. Na Veja eu fiz muita coisa legal, assim, a gente conseguiu elevar o número de assinaturas para 1 milhão, né? Caramba. Tudo bem que a revista também estava bombando, né? Ela estava... assuntos, né? Ela realmente era a mais lida e comentada do país. E, em cima disso, eu fiz várias peças interessantes, assim, que deram resultado. Orgulho também que o próprio Roberto Tivita, na época, que era o presidente, mandava um bilhetinho, às vezes, dando parabéns pela campanha. Tá? Isso tudo orgulha a gente, né? Que legal. A Veja tinha os lendários outdoors da Veja lá, né? Sim. E você chegou a participar de escrever título, assim, ou... Que eles tinham aberto meio que para todo mundo, né? Num determinado período, assim, né? Então, pouco isso. Na verdade, eu fiquei mais, assim, no trabalho interno mesmo, né? Do marketing interno, né? Eles tinham agência de publicidade, às vezes a gente tinha também um contato com eles para alinhar conceitos, alinhar o branding da marca, né? Mudou algumas vezes, né? Da Veja. Mas não diretamente para o outdoor, por exemplo. Então, eu lembro que nessa questão dos títulos, né, eles tinham que escrever os títulos de outdoor sem saber qual que era a capa, que era meio que uma surpresa, né? Que é aquela semanal, né, da banca, né, pra banca, exatamente. Legal.
E aí depois você saiu da Abril, Aí eu saí você foi para marketing digital. Isso, aí fui direto para marketing digital, fui trabalhar na agência Rap, né, que era do grupo WWP, né, bem conhecido. Fiquei lá alguns anos também, fazendo várias coisas, né, já voltado diretamente para marketing digital. E quer dizer, que nem eu falei antes, né. Você lembra que ano mais ou menos isso ou não? Sério? Tipo 2006, 2007, por aí. Caramba, podemos dizer que o marketing digital era tudo mato nessa época. Né? Sim, nossa, mas eu adoro o mato, cara, adoro. É maravilhoso você conseguir chegar no lugar antes, cortar né? Eu acho que isso é desafiador e assim, traz uma recompensa muito boa, sabe? Quem chega antes bebe água limpa, né? Exato, é isso também, né? É isso também. Você acaba tendo que fazer o trabalho de realmente capinar o mato, né? Então você sabe de onde vem aquilo, você conhece mais a fundo, né? Eu acho que acaba trazendo mais aprendizados, né? Claro, você chega num lugar, tá tudo pronto, tudo o processo funciona direitinho, não é ruim, é ótimo, né? Mas alguém fez um trabalho antes disso, né? Existe uma dificuldade maior de se destacar também, né? Quando você chega no mercado já pronto, né? Não, exato. A coisa já está pronta, você só vai criar um título aí. Não é bem isso, né? Vamos ver por quê, né? Como é que eu vou passar isso para o cliente, né? E a Rap era da WPP. Isso. E era um movimento, assim, insurgente da WPP de começar a abrir agências digitais, né? Sim, sim. Que eles perceberam a mudança. Assim, o mundo estava mudando, né? Geral estava caminhando para o digital, né? E eles tiveram essa ousadia de abrir uma agência de respeito com toda a estrutura. Nossa, foram momentos muito, muito legais. Eu consegui atender clientes muito bacanas lá também. E lá, mesmo a agência digital, né, não era só campanhas, né? Eu, por exemplo, já tinha que criar web pages, né, para clientes, né, sites. Então foi um aprendizado muito bom para mim também. Legal. E como é que era a estrutura da agência? Quais eram os departamentos que tinham nessa agência digital? Bom, tinha a área de atendimento, né, a área de mídia também, e a criação, ela era basicamente como uma agência tradicional, né? Funcionava em duplas, mas cada vez mais o redator, que era a minha função, trabalhava com mais de um diretor de arte, né? Então você acabava atendendo, porque antes se fazia no papel, depois ficou pro digital, então o processo mudou um pouquinho, né? Então você não tinha mais que mandar para produção gráfica, imprimir, fotolito, aquelas coisas que a maioria não deve nem saber o que é aqui, né? Tá. Então ganha um pouco mais de velocidade. Ganha um pouco mais de velocidade, exatamente. Então você tinha um redator para mais diretor de arte. Para mais diretor de arte. Legal. Exatamente. Foi muito bom também, porque você acaba pegando outras visões, né? Às vezes você trabalha diretamente com 2 diretores de arte em uma campanha, entendeu? Isso é muito bom, é muito bom. Legal. Mas eles basicamente reproduziam o modelo da agência tradicional para a web ou não? Sim, vamos dizer, grosso modo sim, mas não nos detalhes, né? Tem essa adaptação, né, justamente, né? Por exemplo, na agência tradicional você tinha aquela coisa do tráfego, produção gráfica. Isso foi sendo eliminado já nesse novo formato, tá? Bacana. E aí na Rap você escrevia para quais formatos, assim? O que tinha de formato para escrever? De tudo. E-mail, banners, tripas, tudo que você pode publicar, além de sites de clientes também, né? A gente fazia para o Itaú, estava mudando o site dele, a gente fez todo o site, sabe? Por exemplo. E campanhas promocionais, assim, de marketing digital também, né? Bastante. Legal. Já tinha ali o Google Ads, já tinha... Facebook Ads não existia. Não. Era bem incipiente tudo ainda, né? Que nem eu falei, essa parte é maravilhosa, porque você começa tá tudo livre para você olhar e ver como é que é melhor fazer. Né? Legal. E aí de lá você foi para onde? De lá eu acabei indo trabalhar numa empresa de comunicação. Olha só que história interessante. Você vê que o conceito continua mantendo, né? Que nem eu falei, você escrever, você saber colocar um conceito, né? Era uma empresa de um conhecido meu de assessoria de imprensa, tá? Ele se colocava como comunicação, mas basicamente era jornalistas, né? Eles faziam assessoria de imprensa para vários tipos de clientes que ele começou a abrir. E um dos clientes dele queria que ele fizesse publicidade para elas também, né? Era uma cliente, né?
Ela falou, o cara falou, veio conversar comigo, eu falei, vamos nessa, vamos abraçar essa brincadeira aí. Aí eu fui para lá, comecei a trabalhar para esses clientes dele, fazer campanhas, né? Então, assim, por exemplo, cursinho da Poli, vários, eu não lembro agora todos os clientes, mas basicamente eu fui atender um cliente que chamava Credeal, tá? É uma empresa do Sul de papelaria. Então eles fazem cadernos, agendas, uma série de coisas assim. E a gerente que estava lá, muito criativa também, começou a querer melhorar realmente as coisas lá, né? E então a gente começou a fazer de tudo para eles, de tudo. Toda a comunicação, que nem eu citei antes, post-it, eu fazia até post-it para ela mesmo, sabe? E a gente se deu muito bem, né? Foi muito bom. Isso já era uma criação mais solitária, aí eu já não estava trabalhando com nenhum diretor de arte nem nada, tá? Eu criava os conceitos, mandava lá para a equipe dela lá no Sul, né? Uhum. E aí eles faziam os layouts, aí passavam para mim, a gente fazia os ajustes e tal. Mas era um processo um pouco diferente de agência já. Né? Legal. Tá? E o grande desafio, uma coisa que você vai se descobrindo também, né? Um dia ela virou para mim e falou assim, escuta, eu pedi uma prefeitura aqui do interior, pediu para mim para criar um jogo contra drogas, que o negócio tá perigoso lá na cidade e tal. Eu falei, como assim criar um jogo do nada? Você consegue, se vira. E lá fui eu, né? Fazer, deu muito certo. Depois desse jogo, começaram a fazer parcerias com várias marcas para criar jogos para essas marcas também, né? Que legal. Então, assim, para Mormai, lá de Florianópolis, né? Smilinguido, várias marcas. Então, eram jogos didáticos e educativos, basicamente. Entendi. Legal. E aí, você voltou depois pro universo digital. Então... Você voltou para essa que era mais geral, assim? Tinha digital, tinha offline? Não, tinha de tudo. Nessa daí eu fazia de tudo mesmo, né? Tinha digital, offline, tinha também de impressos, né? Que às vezes tinham, assim, endomarketing, força de vendas, tudo isso. Então tinha várias regras de relacionamento nesse sentido, né? Então, por exemplo, os vendedores do Brasil todo, a gente criou uma linha de SMS que passava para dar incentivo, né? Todo dia tinha alguma coisa para falar ali, então misturou tudo, assim, isso aqui é maravilhoso. Legal, bacana. Cara, quando a empresa é menor, né, geralmente você pega a conta por completo, né? Foi exatamente isso. Faz de tudo, né? E aí você voltou para agência digital depois disso? Depois disso eu voltei para agência digital, né? Eu fiquei algum tempo como freelance, trabalhando para aquela independência que você busca, né? Falando, carreira solo, né? Fiquei trabalhando para algumas agências digitais, fiz bastante coisa também, até que surgiu uma oportunidade de um desses freelas que eu fazia. O diretor lá falou, olha, eu estou mudando, estou indo para tal lugar, me indica alguém, eu preciso de um redator legal, tal. Eu falei, não, me dá as condições aí, eu vou ver se eu acho alguém, né? Quando ele falou, eu falei, de repente vou eu. Eu falei, sério, não brinca, vem cá, vamos conversar. E aí que eu entrei nesse universo de UX, né? Assim, legal. Foi na empresa de chat lá ou não? Essa primeira? A primeira foi Chat e Ura, é isso, Mutante, né? Que chama. Lá criava diálogos humanizados de Ura, né? Ura é quando você liga e aí você tem que falar, digite tal. Então, assim, máquina que vai exatamente. Então, assim, a ideia realmente era humanizar, deixar uma coisa. Então, criava uma persona da marca, né? Aí você ia buscar uma voz que tivesse a ver com aquela persona, fazia o casting da melhor voz, e aí gravações, eu acabava fazendo de tudo lá também. Legal. Né? Foi muito bom. E o processo era basicamente isso, você criava uma persona, mas era uma persona do consumidor ou uma persona da marca? Dos dois, depende da demanda que era, né? Dependendo da demanda, né? Na verdade, como é que começava isso? A gente ia no cliente, né? Primeiro entender as dores, os problemas, o que eles tinham, o que eles podiam fazer, como é que era o sistema interno, né? Em termos de consumo de APIs, né? Para poder colocar de resposta na URA, né? A partir daí a gente criava já o fluxo, aí volta o algoritmo da engenharia, né? E depois desse fluxo você vai desenvolvendo os diálogos, né? Aí você cria um samples dialogues, né? Que significa? Para você gravar com
com talento de voz, né? Na verdade, os locutores, né? Em geral, de uma forma que ficasse mais humanizada mesmo, com uma linguagem mais humanizada. Tudo isso dando match com a persona da marca, né? Então você tinha, por exemplo, a gente criava, quando era URA para saque, por exemplo, um serviço de atendimento ao consumidor, você criava uma persona de atendimento, né? Como é que essa persona dessa marca se comunica, né? E assim por diante. Que legal. E você participava do processo de planejamento disso também ou não? Tudo, desde o começo. Desde o começo. Não era um departamento que planejava e apresentava para o redator? Não. E falava, toca isso. Era direto do departamento comercial. Olha, estamos com uma oportunidade aqui nesse cliente para desenvolver uma URA para ele, um chatbot, né? E aí eu entrava no circuito. Não só eu, os outros profissionais lá também, né? Claro. Que legal, bacana. E aí você saiu dessa área e foi para UX? Na verdade eu não saí, isso já envolvia um pouco de UX também, né? Porque você tem que, os diálogos, você tem a ver com a experiência, você tem que se lembrar que tem um cliente do outro lado da linha falando com você. Então você está preocupado com a experiência dele, como é que... Porque assim, se você é mal atendido num saque, você já sai xingando, né? Isso é assim, duvido... Isso quando o cara não tá ligando para xingar, né? Exatamente. Então, assim, quer dizer, uma coisa já bem conhecida, uma dor bem grande já isso, né? E a ideia era mitigar isso, tirar um pouco isso, esse peso que tem, né? Esse tipo de comunicação, né? Então foi muito bacana. Fizemos para vários clientes também, né? Clientes grandes, inclusive, alguns do zero, como a Movida, né? De rent-a-car, eles não tinham nada. Então a gente criou não só para o saque deles, mas para alugar também, como se fosse um aplicativo, só que por telefone, né? No caso, legal. tá? Então foi. Cara, e como é que era? Como vocês faziam? Parecia um papo de doido, mais ou menos, você fazendo o diálogo. Vocês tinham uma base de estudo do tipo, as pessoas geralmente ligam, perguntam isso ou falam, vão para esse caminho, vão para aquele caminho. Exato. Você simular esse diálogo inteiro era Não, você tinha que complexo, criar né? situações de uso, situações reais, né? Então você fazia escutas, como é que era o saque deles antes, né? Das pessoas do atendimento humano, né? Como é que eles atendiam, tal, quais eram as demandas dos clientes que ligavam, né? Então sim, você tem que fazer isso, sim, você tem que fazer trampo. Puta trampo, mas maravilhoso, assim, entusiasmante mesmo, sabe? Legal. E aí, bom, esse foi o embrião ali do UX, né? Isso. Então, de lá eu acabei indo para uma consultoria de tecnologia, né, que fazia, né, transformação digital de clientes, né? O que significa? É digitalizar o cliente. Então, todo tipo de cliente, que nem a gente fazia na URA, por exemplo, para vários clientes, né, na Movida, que eu citei, para o Itaú, para vários, a diferença é que era mais só digital mesmo, né? Então aí passa a ser ou aplicativo ou site para fazer essa transformação. Então eu comecei a trabalhar lá, foi muito bacana, tá? E aí eu fui alocado em clientes, né? Então você começa a ser meio da consultoria, meio do cliente também, né? Essa consultoria que é de Campinas aqui. Isso, de Campinas. Legal. Era a Dextra, né? Citando nomes, era a Dextra, foi comprada pela CIT, que é aqui de Campinas, né? Eles são internacionais, são maravilhosos, assim, não tem nada para falar contra, não. Tá? Realmente foi muito bacana. E aí você começa a desenvolver o teu trabalho ali, né? E você vê, sempre no fundo tem ainda a redação, né? Hoje se chama UX Writer, Content Design. No fundo, são nomes diferentes para o mesmo skill, que é você escrever, você redigir, entendeu? É igual você reza para vários santos diferentes, mas vai para o mesmo Deus. O caminho é o mesmo, né? Exatamente. Chegar lá, você quer chegar lá, exatamente isso. Então, acho que toda essa minha vivência anterior, né? Eu acho que facilitou muito essa minha migração, né? A diferença são as ferramentas. Então, cada dia surge uma ferramenta nova de design e que você vai aprendendo e vai fazendo, né? O conceito continua, né? Que era o cara que escrevia para o jornal, depois passou a escrever para a rádio, depois para a TV, revista. Exatamente. É isso mesmo. O formato, né? Para onde vai, né? A essência é a mesma, né? A essência é a mesma. A forma de você colocar no papel, entre aspas, né? Isso que é diferente um pouco, né? Legal. Eu vejo, às vezes, stand-up, né? E aí tem muita gente que não imagina que o show do cara, eles imaginam que o cara tá falando ali de improviso, né?
Ninguém imagina que tem um texto antes, né? Pois é, pode até ter uma improvisação no meio ali, né? Mas tem uma base ali que ele segue, né? Já tem aquelas piadas que ele sabe funcionam, né? É isso mesmo. Ou seja, a base de tudo é a redação, né? A base é a redação, a narrativa, narrativas, né? A gente nem chama mais assim exatamente de redação, chama de narrativas mesmo, porque a narrativa pode ser até visual também, né? O fato de eu escrever quando era em agência de publicidade, fazendo dupla de criação com o diretor de arte, eu não me limitava, por exemplo, não, eu vou fazer o título, você faz a imagem e pronto. Não é isso. A gente criava junto esse conceito. E às vezes a ideia do visual vinha de mim, ou a ideia de um título vinha do diretor de arte, entendeu? E tudo bem, tá tudo bem, foi muito bom, porque o trabalho ficava melhor, era uma coisa... Legal. Eu vejo até que a propaganda brasileira é uma das maiores vencedoras no mundo, né? Então, a gente sempre está ali entre os 3 primeiros ali que ganha mais leão em Cannes. Né? Então, isso foi assim, isso era bem valorizado, né? Eu acho que hoje o quadro é um pouco diferente, né? Até porque a publicidade tradicional caiu muito, né? Uhum. Não tem mais aquela coisa que tinha, aqueles ícones, né? Que tinha... Washington Oliveto, tal, e a forma e os objetivos de clientes também mudaram, né? Aí começou a ir para o digital, então começou a mudar um pouco isso. Mas o Brasil ainda é muito presente em Cannes, né? Inclusive teve agora acabou de... O Brasil festival, levou um monte, levou vários, inclusive com amigas levaram, foi bem bacana, bem gostoso. Legal. E aí você pensa no modelo, né, do festival. E em determinado momento eles prestigiavam muito o título ou o texto, né? E aí, para a propaganda ficar internacionalizada, é muito difícil você traduzir uma piada num título. Quando você tem um jogo de palavras, alguma coisa, realmente. E aí os redatores começaram a trabalhar muito mais com narrativa. Então, a gente precisa criar uma narrativa mais visual que chegue a esse conceito. Exatamente, é isso mesmo. O Brasil virou um papa-prêmio aí, né? Inclusive assim, cada vez mais, cada ano, surgem novas categorias de premiação. Não só em Cannes, mas aqui no Brasil, em outros festivais, né, também. Aqui a gente falou de marketing direto, a Bend, né, que antigamente se denominava marketing direto, agora é marketing digital. O dedo, a Bend, já virou digital, não é mais direto, para você ver, ou de dados, alguma coisa assim, tá? E a Bend também fez várias premiações, eu tive a felicidade de conseguir. Aqui, algumas lá nos Estados Unidos também, algumas premiações, bem recompensador, né? Isso aí. Legal, bacana. Cara, e aí, como que é o seu processo de criação? Por onde você começa? Onde você acha a ponta do Durex? Então, teoricamente deveria vir um briefing explicando como é que é a empresa, como é que é o produto, quais os objetivos, mas isso nem sempre vem muito redondo não, né? Uhum. Então você tem que ficar indo atrás mesmo, pesquisar, fazer um benchmark, procurar os concorrentes, como é que eles fazem, mas a principal coisa primeiro é entender o problema. Qual é o problema? Às vezes nem o cliente sabe dizer qual é o problema. Uhum. Ele fala, não, eu quero melhorar as vendas, mas qual é o teu problema? Por que você não está melhorando? Tem que entender, fazer esse entendimento. Então você tem que pressionar, entre aspas, né, o cliente ou a pessoa que você está atendendo para tentar entender realmente o que é. Não, eu quero aumentar em 20% minhas vendas. Tá, ok. Mas o que você está oferecendo para conseguir aumentar em 20%? Como é que ela vem? Ela vem caindo, vem subindo? Tem essa análise é importante para você entender qual é o problema real. Uhum. É daí que parte tudo, né? Legal. E aí você entendeu o problema... Existe alguma coisa, faz um jogo de palavras? Sim, dependendo da simplicidade ou não da demanda, tá? Na verdade, o jogo de palavras vem mais para frente, né? Primeiro você começa a pesquisar da empresa, do produto, começa a ver os reportes de clientes deles, né? Inclusive até redes sociais também, ver como é que eles enxergam aquilo, o que está pegando, o que não está pegando. A partir daí você vai tendo isso. É claro que nesse meio tempo você já vai anotando ali do ladinho ideias que você já tem, né? Mas assim, sem censura nenhuma, você vai colocando tudo. Depois que você tiver a coisa mais consolidada, o entendimento melhor, aí sim você começa a trabalhar nas chamadas ou no visual, inclusive, tá? Basicamente é isso. Esse aqui é a ponta, né, que você pega. Entende o problema primeiro. Você tendo o problema na mão, tem muita gente que fala de design thinking, né, também. Hoje em dia está caindo um pouco isso aí, tem o pessoal questionando, né? Eu não sei muito porquê, eu acho que tudo são processos diferentes, é só isso.
Tá? Aí, que nem eu falo, a essência para mim continua a mesma, não tem muito segredo. Tem um problema, eu vou dar uma solução. Acabou. Legal. Eu até pergunto, porque muita gente se apega a fórmulas, né? Tipo, qual que é a fórmula do sucesso, a fórmula do bom texto, a fórmula da boa ideia? E eu até tento, às vezes, criar um processo para isso, e eu tenho 2 resultados, né? Primeiro que você cria um processo sem engessa, e aí você sai tudo igualzinho ali, parece engessado mesmo, né? Um monte de uniforme. A ideia é sempre a mesma, é igual o roteiro da Disney, que é sempre igual, mas muda-se ali os personagens e tudo mais. E se você às vezes deixar muito aberto, também acaba não funcionando. Então. É um exercício isso, viu, Adriano? Na verdade, não tem uma fórmula, eu acho, né? Você ter algum processo básico é importante. Eu acho que é importante para você ter uma linearidade no que você está fazendo e tal. Mas assim, não é do processo que você vai tirar a criatividade. O processo é um processo, tá? Então, você tem que na hora que você está criando, pelo menos para mim, meu processo, né? Você se desliga desse processo, vamos dizer assim. Você vai criar livre, você tem que ser livre. Depois você vai fazendo os seus filtros, né? E aí você entra nesse processo de trabalho em si, né? Legal. E o que você acha do mercado que ficou muito baseado no sentido de fórmulas mágicas e acabou desprestigiando a criatividade? Então, eu acho um perigo mesmo, tá? Aconteceu mesmo, acontece ainda. Eu vejo pessoas mais novas, né, que entraram no mercado há menos tempo, em que se alguma ferramenta que usam, sei lá, muda, já ficam desesperados. Falei, e agora como é que eu vou fazer? Como se fosse o principal a ferramenta. Não é, a ferramenta é um meio, ela não é o principal, entendeu? Então, acho que assim, é legal a garotada aí, garotada sem pejorativo, tá? A garotada ficar esperta e pensar mais no conceito do que no processo da ferramenta. Então, você tem o Figma, você tem o XD, que acabaram de tirar do ar, aí causa um alvoroço, você abre um LinkedIn, você vê o pessoal reclamando e falando, e acho que esse é um perigo, né? Porque você fica dependente daquela ferramenta. Eu posso escrever, pegar uma caneta em papel que existe e escrever os títulos lá, já fiz isso muito. Entendeu? Eu não preciso ter nem o Word para fazer um título, né? Cara, eu demorei muito para conseguir escrever título no Word. É mesmo? Eu até... Você fazia na mão. Porque eu acho que quando você, sei lá, quando você tá era o que eu percebia, né? Você tinha menos velocidade para conseguir pegar um determinado pensamento que estava fugindo. Né? Então, tem que sempre ter uma canetinha, um bloquinho do lado, isso é importante também. O problema é que eu perdia muito o papel, aí eu comecei a tirar foto. A gente vai achando, você usa o note do celular. Do celular direto, qualquer ideia, já escrevi até poesia, assim, no ônibus, sabe? Assim, tem que anotar na hora que tá na cabeça, né? Senão você acaba perdendo, né? Legal. E aí você tem isso também do tipo... Você joga o problema, joga a pesquisa para dentro da cabeça, e aí depois você pensa por alguns dias e até chegar o negócio pronto, ou não? Você joga o problema, pesquisa e começa a escrever. Não, aí depende muito do prazo que dão também, tá? Isso influencia. É claro que eu já tenho condições de me adaptar ao prazo dado. É claro, quanto maior o prazo, você pode trabalhar melhor, você pode pesquisar melhor, especialmente a pesquisa que demora, né? Pesquisas com usuários, com clientes, né? Isso, se você quiser fazer uma coisa bem feita, você tem que ir fundo, né? Eu conversei com um cliente aqui, é isso. Não é. Nem todo cliente é igual, nem todo usuário é igual, né? Então, agora, eu estou com uma urgência, tal, aí você vai para dentro da sua cabeça mesmo e vai tirando o que dá para tirar dentro do que você tem, né? Importante também é você acompanhar os resultados disso também, tá? Isso é uma coisa fundamental. No caso de aplicativos, tal, o que a gente faz muito é teste de usuário, né? Depois você criou um aplicativo, né? Aí você vai passar para o usuário. Hoje tem várias ferramentas também prontas para isso. Também toda hora surgem novas, tá? Só para saber. E em cima disso você vai acompanhando a performance daquilo. Aí você vai perceber, a pessoa parou nessa tela aqui por algum motivo. Aí você começa a ver onde ela clicou.
tá? Por exemplo, aí você fala, não, então tem alguma coisa que precisa chamar mais atenção para cá para não ficar fazendo isso. E então isso é importante. Aí o produto é constante e melhora, constante. Você tem que não para, nunca está terminado totalmente. É o Hotjar, né? Uma das ferramentas. Por exemplo, isso, Hotjar, tem o Useberry, tem vários tipos, né? Tanto que você pode enviar por direto para os usuários, né? Para eles fazerem o teste, ou como você pode ir pessoalmente. Eu vou do lado de um usuário lá, ver como é que ele faz o processo dele, né? E perceber onde está pegando ainda, né? E aí você vai melhorando o produto. Cara, uma dúvida que eu tenho para UX de site. Você olha hoje, sei lá, 90% dos sites são iguais na parte da experiência do usuário. Aí por quê? Porque o SEO manda. Então o Google, como as pessoas geralmente fazem site para ranquear no Google, então o Google vai lá e pede a primeira, o H1 lá grande na tela, com a sua principal palavra-chave. Depois vem talvez um serviço, depois do serviço vem um depoimento, depois do depoimento vem blog, e depois vem o formulário de contato na home. Acaba ficando tudo igual, né? Todos são iguais. Existe solução para isso? Olha, eu acho que é você trabalhar em cima, não se limitar a isso, né? Então, o que eu digo? Então, você pode ter uma busca, um SEO ali que vai te levar na palavra-chave melhor, tal, mas você tem que pensar quando o cliente está lá dentro do site. É isso que importa mais. Isso são maneiras de você chegar no resultado que você quer do cliente, né? De chegar na tua empresa, né? Quando você está lá dentro, você tem que ver como é que ele navega, o que ele procura, o que ele busca. Como é que ele faz? Como é que é o processo do cliente, o mindset do cliente? Eu quero comprar um produto, eu quero comprar um serviço, eu quero reclamar, eu quero devolver, eu quero trocar. Tudo isso você tem que mapear. Um mapeamento assim, é fundamental. Que isso é a experiência do usuário, né? Você vai mapeando e aí conversa com as pessoas depois para entender. Por que isso aqui não dá certo? Não, eu só queria fazer isso, mas ele me levou para outro lugar. Mas isso você já está lá dentro, tá? Entendeu? Eu tenho até uma questão, quando eu entro num site e eu vejo o H1, eu rolo o mouse para baixo. Já direto, né? E aí, às vezes, quando o site tem uma primeira tela única ali, que estranho, esse site não roda ainda. Já dá estranhamento, né? Causa estranhamento. Você tem que procurar um link para clicar. Essa padronização é um risco também, né? Exatamente, isso que você falou, né? Não diferencia muito um do outro, né? Legal. E aí se a gente for para a parte de produto, então no site, né? Tô pensando ali, a gente falou da home, aí a parte de produto geralmente também é padronizada. Tem uma imagem no canto esquerdo, um texto no canto direito, e aí vai alternando isso. Isso dá para fugir dessa armadilha também? Então, eu não chamaria de armadilha, tá? Isso já vem de estudos comprovados. Então, assim, por exemplo, o olhar humano quando está abrindo o site, o que olha primeiro, o que tem mais impacto, isso tem todo, do lado esquerdo, não sei o que lá, do lado direito, a imagem por aqui, por ali. Isso vai ser testado. Agora, não é escrito em pedra. Tá? Eu acho que se você tiver a ousadia e achar que pode dar um resultado, você faz e testa. Eu acho que a grande coisa é testar. Isso é um diferencial desse novo meio de UX, né? Você poder testar tudo. Então você testa e você tem um resultado imediato. Tá? Então isso já te ajuda. Então você pode, deixa eu colocar, se eu colocar essa imagem aqui, agora falta um pouco, talvez, da ousadia de querer tentar outras coisas. Então aquilo lá já dá certo, então vamos fazer daquele jeito, sabe? É um pouco isso, por isso que você vê tudo igual. Até isso que eu ia perguntar. Se existe um formato que já dá certo, que a probabilidade de dar certo é maior, existe uma certa preguiça ou falta de criatividade? Você acha que no mercado? Não sei se é preguiça a palavra, talvez... Medo de errar? Talvez. Medo de errar é isso aí, é isso mesmo, medo de errar. Mas eu acho que assim, com uma coisa que você pode testar, e hoje você testa antes de colocar no ar muitas coisas, né? Mesmo umas mudanças de uma coisa que já tem, você sempre vai testar antes. Então você tem que experimentar, falar, vamos tentar esse outro, você faz os dois, você faz aquele e faz o outro, vê qual que performa melhor, acabou. Aí você não precisa se estressar, você resolveu. Jogando a criatividade em cima, né? Falou, eu tentei isso aqui, deu certo. É um pop-up que vai aparecer aqui, que já vai me levar direto para lá. Será? Vamos tentar.
Então Bacana. é isso. Acho que testar que é a palavra-chave aí, vamos dizer assim. Mais Legal. do que SEO. Cara, e como é que é o processo do UX? Então, a primeira parte é pesquisa, como é que funciona? Isso, na verdade, assim, é sempre aquela coisa que eu falei antes, né, de você saber qual é o problema, o que eu quero, né? Aí você vai fazer a pesquisa, você vai criar uma jornada, né, que é aquele fluxo, né, do fluxo do usuário, do cliente, né? O que ele faz? Ele entra aqui, aí porque ele quer, sei lá, comprar um produto, aí ele tem que entrar aqui, vai buscar no filtro, aí vai achar a categoria que ele quer comprar, você vai acompanhando isso, né? Tanto em pesquisa como, importantíssimo, conversa com o usuário. Isso é fundamental. Porque tem coisas que ele vai te falar quando você está lá, mas que você não vai perceber nos testes automáticos, entendeu? Fala, pô, toda vez que eu entro aqui, por exemplo, um cliente que eu atendia tem que enviar, a gente colocou lá automatização para emitir nota fiscal. Tá? Do produto que a pessoa comprava, tal, tem que emitir uma nota fiscal. A nota fiscal ela vai para o Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda. E é uma integração que tem com as aplicações do cliente, né? Uhum. Então, às vezes aí a pessoa reclamava, poxa, mas eu coloco aqui para mandar a nota e não sai, demora. Por quê? Porque o Cefaz tem uma fila, tem uma série de condições. Sites do governo. Né? Exatamente. Então, assim, você tem que saber. Aí o usuário, no caso, por exemplo, estou dando esse exemplo que é um colaborador de uma loja que tem que fazer esse processo para o cliente que está lá na frente dele, né? E o cliente tem que esperar, às vezes, 20, 30 minutos para receber nota fiscal, entendeu? Como é que você faz? Fala, não, então você acerta com ele, vai, entrega o produto, achando soluções ali para não ter um impacto grande de NPS, por exemplo, né? que é a satisfação do cliente ali, né? Então, assim, por exemplo, a gente fez para Via Varejo, né? Era Via, um processo de pós-venda, tá? Através de uma aplicação web, né? Interna dos colaboradores, né? Isso era um ponto de muita dor para eles, né? Reclama e cliente reclamando, cliente bravo e você perde o cliente, né? Você perde o cliente. Então, de tornar esse processo menos doloroso, né? Então, nós criamos essa aplicação e o resultado foi maravilhoso. Então, o que antes o colaborador demorava pelo menos 20 minutos para fazer o processo todo, entrando em vários sistemas, sistema da loja, sistema integrado com outras coisas, demorava 20 minutos, nós diminuímos para 5 minuos. Caramba, que legal. Então, assim, é um impacto muito grande. O que você ganha com isso? Você ganha fidelidade, tá? Você ganha confiança, porque você sabe que você está tentando resolver o problema do cliente ali. Né? É basicamente isso. Então. Até uma questão que me veio, né? Você pega a publicidade, a diferença de verba do cliente, se é um cliente grande, se é um cliente pequeno, isso faz toda a diferença dentro do processo de comunicação. Então, você vai criar algo que... vou criar um filme de 30 segundos com um ator renomado. Para passar no Jornal Nacional. Custou caro. Se o cliente é grande, você tem essa possibilidade. Se o cliente é pequeno, jamais. Você não vai ter essa possibilidade. Sim, nesse nível não, mas precisa ver se precisa também, né? Ele não quer dizer que precise naquele momento, né? Ele até não teria, por exemplo, se colocar de um cliente pequeno num Jornal Nacional, por exemplo, né? Não faz sentido. Não né? faz, porque ele não vai ter produto suficiente para entregar, porque dá uma é massa, né? Essa comunicação de massa. Então, talvez para ele seja melhor trabalhar os clientes que ele tem e fazer uma captação pensada, tal. Você não precisa fazer uma comunicação de massa. É isso que eu quero dizer, tá? Você tem mas tem uma limitação de verba que limita a criatividade ali, digamos assim. Acho que até aumenta a criatividade quanto menos verba. Cutuca mais, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto que é quanto menos verba, mais verbo, né? Boa, não conhecia não. Muito bom, vou usar. Mas onde eu queria chegar? Você consegue ter resultados finais muito diferentes de acordo com a verba do cliente na publicidade tradicional. Quando a gente vai para UX, não interessa o tamanho do cliente, né? Não, exato. Porque você vai ter que achar as melhores soluções ali dentro das plataformas dele, né? Exatamente. Até porque em UX, claro que você põe...
por exemplo, você está vendendo também dentro do UX, né? Também, mas ele não é a publicidade, é diferente. Ele não tem essa intenção de vender mais ali, tá? Mas sim de manter o cliente, de segurar o cliente ali. Então, outra coisa que nessa que eu falei da pós-venda, né? Que a gente conseguiu melhorar, inclusive vendas, né? Então, por exemplo, como é que acontecia? O cliente vai lá devolver uma mercadoria. Eu quero devolver, não era bem isso. Tudo bem, tudo certo, tal. Você faz o processo todo, aí você tem que dar o reembolso para o cliente de alguma forma, né? Aí a gente descobriu, pesquisando ali, conversando, que a gente poderia deixar de imediato para o cliente um crédito na conta da loja. Então, assim, ele está lá devolvendo, ele vai poder usar aquele crédito na hora. Eu estou devolvendo um celular, eu quero um ventilador. Então, você já estimula isso, né? E isso já deu um upsell ali de venda de 20% para a empresa. Assim, você vê que ele traz resultado também, né? Caramba, é verdade. Faz toda a diferença, né? Então o cara não perde receita, às vezes ele até ganha, né? Ganha, não, geralmente ganha, acaba ganhando mesmo. Se você otimiza ali o processo, você ganha. A Centauro tem um processo semelhante, você compra no site e aí você vai na loja para retirar. Quando você vai na loja, eles falam, você tem 10% para comprar qualquer produto da loja. Exatamente. É isso mesmo. O cara vai lá e começa a procurar uma você vai querer comprar na hora, você está lá. Então, hoje em dia, aliás, esse mundo, né, que a gente até não falou disso, seria legal comentar, chama o mundo digital, né? Mistura o físico com o digital. Não é só um, não é só outro. O cliente é o mesmo. Uhum. O cliente, um gosta de comprar na loja, um gosta de comprar na internet, né? Mas assim, é o mesmo cliente. Tem um que compra às vezes na loja, às vezes na internet. Você tem toda uma gama aqui de possibilidades. E quando você integra, você centralizando no cliente, você está no caminho, tá? Porque você vai tratar o cliente da mesma forma, seja ele comprou na loja, seja ele comprou no site, ele quer trocar na loja, ele quer pedir reembolso trocando pelo site. Então, é o cliente que é o centro da questão aí, entendeu? Bacana. Por isso que se trabalha tanto persona, né? Nesse processo de marketing digital, de UX, enfim. Bastante, exatamente. A persona te dá um padrão ali de comunicação, né? com esse cliente. E muita gente dizia que depois das lojas virtuais que as lojas físicas iam acabar, né? Isso é um papo, assim, não dá para fazer isso. Por quê? Tem coisa que você quer ver, você vai comprar um sofá, você não vai comprar na internet direto sem ter experimentado o sofá, uma cama, né, um colchão. Deixa eu ver se é legal, se eu gosto, né? Uhum. Tem coisas que você pode comprar só pela internet e tá tudo bem também, entendeu? É você não fazer essa diferenciação, um é melhor que o outro. Não, depende. O cliente é que manda, eu gosto de ir na loja, experimentar. Eu quero ir com mesmo um celular, que é uma coisa de tecnologia que você poderia comprar só pela internet. Não, mas eu quero que o cara lá me explique qual celular é melhor, como é que faz. Você vai comprar na internet, você não tem ninguém te ajudando ali. Uhum. Hoje você pode ter contato com o vendedor até direto, né? Pelo Zap, né? Uhum. Em várias lojas a gente desenvolveu isso também, em que você consegue tirar algumas dúvidas, né? Mas é lá na hora, mexendo, é que vai te dar vamos dizer, aquela vontade mesmo de comprar, né? Tem a questão do perfil do comprador, né? E eu mesmo gosto de comprar e já sair usando. Então, eu vou na loja, eu quero tênis. Aí você compra você já deixa já dou o antigo, né? Exatamente, isso mesmo. Então, exatamente. Vai de encontro à ansiedade do cara, né? Exatamente. O cara tem paciência de comprar e esperar chegar alguma coisa. Então por isso a diferença que não é muito boa, né? Você ter que separar, não, isso é digital, não, é físico, não. Se você tem a possibilidade, é digital, você junta os dois, né? Várias empresas estão adotando esse conceito agora, né? Uhum. Especialmente esse tradicional. Bom, o que bombou realmente quando começou a pandemia, né? De repente, de um dia para o outro, tudo fechado, ninguém podia fazer nada. E agora, né? Como é que eu vou vender? Não posso abrir a porta da minha loja, né? Uhum. Pequenas ou grandes, sem diferenciação de tamanho aí, né? Então, não, precisamos agora vender pela internet, ou fazer um aplicativo e tal, e desenvolver isso e divulgar isso. Então, assim, foi um boom na área, né? Uhum. A área realmente faltaram profissionais suficientes para preencher todos as necessidades, exatamente. E aí deu realmente uma desenvolvida muito grande nisso, né?
Aí você pega, sempre que aparece uma tecnologia nova, existe alguém falando que a que está rolando vai morrer, né? Então, aconteceu com rádio, aconteceu A com a televisão, TV, aconteceu com a internet. exatamente. E agora a gente tem a inteligência artificial e prometendo acabar com um redator, com um designer, com um diretor de arte. O que você acha disso? Eu acho que assim, ela é fascinante e assustadora ao mesmo tempo, né? Assustadora não no sentido de pegar vaga, eu acho que isso não pega não, porque é aquela coisa humanizada, é igual você falar com bot, tá? A inteligência artificial, ela te traz o resultado, mas você pode trabalhar em cima daquele resultado. Então ela vai te economizar tempo de pesquisa, de você procurar. Não, ela já traz uma estrutura ali que você vai trabalhar o teu texto em cima, sabe? Aí sim, você vai colocar sua criatividade lá. Tá? Então, eu não concordo muito com o que vai acabar, eu acho que isso vai mudar. Mudar sim. Por exemplo, vai precisar agora de redator de prompt para inteligência artificial. Você saber como fazer a busca lá, para ter o resultado mais rápido, né? Então, assim, as coisas vão se mudando, não param nunca, né? Eu vi até uma campanha do Burger King com o McDonald's naqueles painéis da Eletromídia que tem no ponto de ônibus, né? Eu não vi, acho. E aí os caras perguntaram para a inteligência artificial, a campanha era isso, tipo, a inteligência artificial respondendo quem era melhor. E aí, qual que é o sanduíche mais famoso do mundo? E aí o cara, o redator ali, manipulou o prompt da inteligência artificial para que ela dissesse que era o Big Mac. Big Mac. Aí o BK foi lá e manipulou a inteligência artificial para dizer que o Whopper era mais gostoso. Eu não lembro qual que era o mote de uma para outra. Entendi. Mas, enfim, é difícil competir com a capacidade humana de fazer as coisas. De criar, né? Exatamente. Quer dizer, ele pode até tirar algumas coisas, né? Porque ele tem um banco de dados assim gigantesco, né? Que você tem tudo, inclusive coisas criativas e não. Isso também se discute em termos de imagem, né? Pô, agora você não precisa mais de um ilustrador, você joga lá e vem pronto, do jeito que você quiser, você põe o filtro que você quiser, a sombra que você quiser, né? Então, mas precisa de alguém para dirigir isso. Mas parece também. Saber pedir. Você sabe que é inteligência artificial, né? Não, então, isso, mas ainda vai melhorar. Isso vai melhorar, né? Não tem dúvida. Você precisa de um piloto de rede social, né? De inteligência artificial. Então, acho que a forma de lidar com essas novas possibilidades é que vai moldar um novo profissional, né? Assim, e que depois vai mudar de novo também, pode ter certeza. Eu já passei, né? Um pouco mais, vamos dizer, antigo. Eu já passei por todas as mudanças, né? E a gente vê isso. Toda hora você tem que estar se reinventando, se remoldando, né? Conforme as ferramentas que você vai ter na mão. É aquilo, né? Que fala que tem duas certezas só. Uma é a morte e a outra é que as coisas vão mudar, né? Total. Então você pode esperar que vai continuar acontecendo. Né? Com certeza. Legal. Bom, eu queria te agradecer, cara, a presença. Foi muito satisfatória e aprendi bastante aí com a conversa. E até antes de se despedir aí, deixa seus contatos, como é que faz para te encontrar? Você está agora na carreira solo, né? Isso, exatamente. Freelando. Voltei para a carreira solo, legal. Exatamente. Eu que agradeço essa oportunidade, um privilégio estar aqui. Assim, eu já acompanhava os podcasts daqui, né, da agência, e é uma honra poder estar aqui contando um pouco da minha experiência, né? Legal, uma honra para nós. Que bom. Passa seus contatos, como é que faz para te encontrar, suas redes sociais aí? Tá, é marcelo.brick, basicamente, né? LinkedIn, marcelo.brick, pode procurar também. Meu telefone é 11... O Brick é o BRI. Desculpa. CK, tô falando, né? A gente já para nós já automático. BRICK, isso, obrigado. BRICK, isso. Em todas as redes sociais ou LinkedIn? O que praticamente você usa mais? Todas. Eu uso todas, né? Todas. Eu uso menos Twitter, assim, mas as outras. O Twitter é a cracolândia da internet. Pois é, exatamente. É muito tóxico, né? Assim, até acompanho, mas não costumo publicar lá, não. Só vejo o que está rolando, assim, porque às vezes é até engraçado, né? Você vê lá. Legal. Então, redes sociais, e-mail, você falou ia passar o WhatsApp? E-mail, marcelo.brick, né, @gmail.com, tá? O telefone WhatsApp é 997068978, 11, que é de São Paulo, capital.
Que mais? Acho que é isso. Eu acho que já dá para já deu, encontrar. Né? Já deu. Tô esperando aqui hoje. Legal. Tá. Me segue também nas redes sociais, é Adriano Klump. O Klump é KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Pode procurar em todas elas ali que eu estarei por lá. Vai ser difícil achar outra pessoa também com esse mesmo sobrenome, né? Bom, é isso. Segue a Beats também em todas as redes sociais. Então, em algumas ali, acho que aqui no YouTube vai estar com o Beats Podcast. Em outras vai estar como Beats Digital. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigado e valeu. Valeu, gente. Beats.